Olá, olá! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pois esta já é a 7ª live de aquecimento para a Semana do Terapeuta de Sucesso. Essa semana vai acontecer de 18 a 22 de setembro e quem não está inscrito, corra já! Porque essa semana vai ser o maior evento de Shiatsu Medicina do país. Vai ser uma semana onde eu vou falar muito de autocura, desenvolvimento pessoal e também, claro, de cura dos outros. Então, eu sou a Bárbara Couto, sou formadora, terapeuta de Shiatsu, professora e sou uma apaixonada, acima de tudo, pelo meu método, que é o Shiatsu Medicina, e nestas lives de aquecimento, o que é que eu quero? Que tu te prepares, que isto seja uma preparação para que assim tu consigas, de facto, chegar lá essa semana do terapeuta de sucesso e estares completamente preparada. Vocês estão a ver bem? Sim, que está aqui alguém a ligar. Então hoje a live é cura-te a ti e curarás os outros. Parece um mandamento, não é? Cura-te a ti e curarás os outros. Mas é que é assim mesmo. De facto, se nós curarmos a nossa própria vida, é inevitável, é quase que vai transbordar para todos que estão à nossa volta. E então, o que é que eu vos queria dizer em relação a isto? E eu, de facto, quando pratico a autocura em mim, eu vou influenciar positivamente os outros. E vocês perguntam, mas Bárbara, como é que uma pessoa se cura a si própria? Não é? Então hoje vou-vos falar de 3 coisas que são assim a base para de facto nós curarmos a nossa vida, ok? A primeira coisa que eu acho muito importante e que vejo muita gente, mesmo muita gente em consulta a vir ter comigo e de certa forma queixarem-se um bocadinho dos outros e das circunstâncias é a responsabilidade pessoal. Ou seja, a maioria de nós, e em muitas situações da vida, pensa desta forma: se eu tivesse um novo emprego, ou se o meu namorado me compreendesse. A mim aconteceu-me 2 situações muito flagrantes, que era, quando eu era advogada, se o meu chefe fosse diferente, se ele me reconhecesse mais, se ele mudasse de alguma maneira, e eu seria feliz, eu ficaria bem. Ou seja, responsabilizava o meu chefe pelo meu mal-estar. Uma das coisas que também me acontecia muito é quando eu quis repensar a minha profissão, era, se o André, que é o meu atual marido, me percebesse, se ele me entendesse, se os meus pais me dessem aquela pancadinha nas costas, tipo, vai, aí eu de certeza que conseguia ganhar coragem e força para mudar. Ou seja, se nós estamos à espera dos outros para fazer acontecer e para fazer mudanças e para curarmos de facto a nossa vida, nós vamos passar mal, porque a maioria das vezes isso não vai acontecer, essa pancadinha das costas não vai acontecer, as pessoas não vão mudar, as circunstâncias também não vão mudar. De certeza que vocês já tiveram, não, isto é uma fase no trabalho, depois o trabalho vai diminuir e aí eu vou deixar de sentir stress e vou passar a dormir melhor, vou deixar de ter dores nas costas. De certeza que já vos aconteceu, que parece que nunca acaba, não é? Porque isto é como as tarefas de casa, não é? Estão sempre a acontecer, a vida está sempre a acontecer. Então, a responsabilidade pessoal significa que, eu sei que eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que fazer algo diferente. Quando as pessoas entendem isto, começam a fazer alterações de dentro e, claro, elas depois, essas alterações que vêm de dentro, vão obrigatoriamente manifestar-se nos outros. Certo? Por exemplo, no caso do meu chefe, a partir do momento que eu aceito que ele é assim, tal como é, e que não vai mudar, a maneira como eu vou lidar com ele, a forma como, de facto, eu vou deixar de sentir tanta raiva, não é? Porque, no fundo, quando a gente quer muito que a pessoa mude, parece que está com uma agressividade, não é? Está a responsabilizar o outro. Então, a partir do momento que eu aceito que é assim, eu vou começar a transformar a minha energia, não é? Então, se ele é assim, eu vou fazer outras atitudes, vou tomar novas atitudes para, de facto, me sentir eu melhor, não é estar à espera dele para me sentir melhor,
certo? No caso dos meus pais e do meu companheiro na tal pancadinha das costas, o que é muito importante fazer? É que às vezes nós contamos aos outros os nossos planos porque nós queremos validação, queremos ser levados ao colo, nós somos muito infantis emocionalmente nesse aspecto. Então, o que nós temos que fazer é criar um plano. Nós temos que ir ao Excel da vida, ok? Responsabilizar-nos como. Esse é o lado mais objetivo, mais lógico. E depois, claro, o sonho. Tá? E pensar nisto é que no início, quando ainda é tudo assim um projeto, não é? Ou seja, ainda não há nada palpável, as pessoas têm medos. E quando nós contamos esse projeto, aquilo que estamos a imaginar, geralmente o que nos devolvem são os seus medos, não o apoio. Há exceções a isto, mas geralmente é certeza e não há, manifestam os seus medos. Então, como nós estamos às vezes ainda em fases de primeiros passos, dos passos de bebê, é fácil desanimarmos. Por isso é que eu julgo que sentar o rabo, escrever, fazer o plano, eu lia muitas vezes o plano que eu tinha feito para a minha mudança de profissão, porque quando vacilava, ia lá ler aquilo e dizia, não, eu no momento de lucidez, de racionalidade, eu escrevi isto é possível, eu não me vou deixar primeiro abalar pelas dúvidas dos outros e acima de tudo não vou esperar que alguém me diga, vai Bárbara, realmente tu vais ser uma terapeuta de sucesso. Não, na altura ninguém diria isso, aliás, pelo contrário, na altura toda a gente dizia era que eu estava muito mal da minha cabeça, certo? Então, coisas importantes mais sobre... Falamos aqui da responsabilidade pessoal, vamos falar na segunda coisa para nós curarmos de facto a nossa vida. Então, é a rotina pessoal que deve ser diária. Geralmente, eu vejo a maioria das pessoas, então agora em setembro isto é flagrante, vou-me inscrever no ginásio, então vão 2, 3 vezes por semana ao ginásio, vou fazer yoga e fazem yoga 2, 3 vezes por semana, ou então acham, vou caminhar todos os dias da manhã, vou caminhar... Nada contra isto, se vocês conseguissem manter a consistência. Só que 90% das vezes o que acontece é que nós começamos até uma rotina que é saudável e é boa, só que não mantemos essa consistência. Portanto, os orientais e o Shiatsu Medicina o que dizem é que as principais mudanças e as principais rotinas diárias devem ser concretas, devem ser curtas, devem ser limitadas, percebe? No tempo, devem ser muito fáceis, tá? Então, eu aqui já ensinei várias dessas rotinas, mas hoje vou falar de uma que me parece assim essencial e que principalmente os portugueses caem muito neste erro, que é, eu vou falar aqui, apontem, tá bem? Eu depois vou desenvolver isto na Semana do Terapeuta de Sucesso, mas hoje vou dar esta dica de ouro. No Shiatsu Medicina é essencial vocês estarem às 11 da noite a dormir. E isto tem uma razão de ser. Porquê? Porque das 11 à 1 da manhã começa a funcionar o meridiano da vesícula biliar e depois da 1 às 3 da manhã o do fígado. Estes meridianos são meridianos que representam o elemento árvore, que é o elemento ascendente, é aquele que nos dá a energia da ação, de ir para a frente. Então, quando a pessoa passa às 11 da noite, como este elemento está em funcionamento, a probabilidade de sentirem mais dificuldade em adormecer, em sentirem mais agitação à noite, em sentirem insónias, vai ser muito maior. Mas nós, portugueses, não fazemos nada disto, não é? Nós chegamos ali às 9h30, os miúdos vão para a cama, parece que começa a nossa noite, e então depois há tarefas para fazer, ou então temos a Netflix para ver, que é um flagelo, não é? Porque aquilo vicia, então 1 da manhã e estamos a dormir. Já falei também aqui numa live sobre isso, sobre a importância do sono e como é que às vezes a gente pensa, dormi só menos 1 hora do que precisava, mas isso ao fim de um ano é um acumular de horas que são altamente prejudiciais para a nossa saúde. Então, a primeira rotina diária é deitarem-se às 11 e acordarem o número de horas depois necessárias, ok? Imaginem, só precisam de dormir 7 horas. Muito bem, acordam mais cedo, está bem? Precisam de dormir às 8. Maravilha, vão dormir realmente essas 8 horas. E isso vai fazer com que
vocês, entre as 7 e as 9 da manhã, consigam tomar um bom pequeno almoço, porque aí já é o horário do estômago e a seguir do baço pâncreas, ou seja, do elemento terra. Ou seja, eu devo me alimentar nestas primeiras horas da manhã e estar completamente bem dormida e desperta, porque é aí que o meu estômago está a funcionar. É aí que eu vou conseguir absorver aquilo que o alimento tem para me dar, é aí que eu realmente vou tirar maior proveito do meu alimento. Portanto, deitar cedo e cedo erguer é um ditado muito antigo, mas que para a medicina oriental é fundamental para eu ter realmente uma rotina diária de saúde. Ou seja, vocês podem ir para o yoga, para o pilates, para o ginásio. Se não dormem, quantas mulheres me dizem isto? Passei o ano inteiro no ginásio a puxar ferro e não sei o quê e estou completamente flácida. Muito disto tem a ver, lá está, com não haver esta rotina de sono. O músculo precisa de descanso, precisa de alimento também a horas decentes. Eu alimentar-me às 7 da manhã ou de só comer ao meio-dia é completamente diferente, tá? Por isso é que na medicina chinesa são um pouco contra o jejum matinal, por causa disto. Tá? Mas isto já iria levantar aqui outras questões que eu não quero aqui discutir, mas percebam, deitar cedo, cedo erguer, dá saúde e faz crescer, ok? Vamos à terceira. Então, a terceira coisa para eu curar a minha vida é eu preciso fazer uma mudança de mentalidade. Eu preciso de perceber que aquilo que eu penso, os meus medos e as minhas crenças vão fazer a minha realidade. Ou seja, se eu não percebo realmente aquilo que me está a limitar, eu vou continuar a fazer cada vez mais o mesmo. A minha vida vai continuar a ser cada vez mais igual. É por isso que aqui nesta parte é muito importante implementar uma rotina, por exemplo, pequenina, de meditação. E que pode ser uma meditação muito simples. De manhã, vocês pararem, fazerem umas respirações profundas e perceberem o que é que estão a pensar, quais são os pensamentos que vêm primeiro. Há muitos pensamentos, não há? E ao longo do dia, o que é que vocês dizem a vocês próprios? Será que no meio da agitação do dia vocês mandam mensagens, metáforas, por exemplo, agressivas em relação a vocês? Por exemplo, o mundo é um lugar terrível, o mundo pesa-me, tudo me pesa. Eu no outro dia ouvi, eu estou em coma, estou praticamente em coma. Quer dizer, aquilo que dizemos a nós próprios torna-se a nossa realidade, certo? Também outra expressão que eu ouço muito, tipo, é tudo em cima de mim. Outra expressão que eu ouço também é tudo eu. Pois nós somos muito críticos de nós, achamos sempre que não somos suficientemente bonitas, não somos suficientemente inteligentes, não somos suficientemente capazes, então esta mentalidade, este tipo de pensamentos vai realmente influenciar a nossa vida, vai realmente fazer com que eu cure ou adoeça a minha vida. Se eu tenho este tipo de mentalidade em relação a mim própria, principalmente, e às circunstâncias que estão à minha volta, eu vou adoecer. Se eu julgo que realmente tudo está mal à minha volta, se eu trago esta energia da negatividade e principalmente sou autocrítica, não pratico, lá está, a compaixão e o amor por mim, não vai acontecer de esta vida estar fluida, estar leve, ok? Portanto, 3 passos, recapitulando, para curar a vida, a nossa própria vida. Responsabilidade pessoal, não apontar o dedo, porque eu quando aponto o dedo aos outros, às circunstâncias, estou com os outros 4 a apontar para mim. A rotina pessoal, aqui falei só da questão do sono, só dessa, mas eu vou falar de muitas mais coisas na Semana do Terapeuta de Sucesso. Volto a dizer-vos, inscrevam-se, vocês vão aprender imenso lá. É gratuito, 100% gratuito, não tem linhas pequenas, não tem nada disso. Portanto, vocês vão e vão aprender. A aula 1 vai ser muito sobre esta questão da rotina pessoal diária, mas aqui hoje eu falei-vos da questão do sono. Não adianta vocês fazerem horas de ginásio, horas de caminhada, se vocês não dormem. 11 é o limite. Mas eu não consigo. 11h30 no máximo, ok? Portanto, façam tudo para dormir.
as coisas que têm para fazer, façam de madrugada. Acreditem que sabe muito bem. Eu sempre dizia que era uma pessoa notívaga, mas esqueçam. A rentabilidade é completamente diferente de manhã. E depois temos que mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Nós não podemos achar que pensando coisas negativas sobre as circunstâncias à nossa volta e sobre nós, que de facto vamos conseguir obter uma mudança na nossa vida, conseguimos ter uma vida fluida e saudável, tá? Então, 3 coisas para nos curarmos a nós. Estas 3 coisas estando a fluir, é inevitável os outros sentirem que a nossa vibração mudou. Por isso é que parece quase um mandamento, não é? Cura-te a ti, curarás os outros. Porque se eu estou bem, todos à minha volta vão estar realmente bem, não é? Portanto, se eu estou mal, já os outros vão estar mal. E eu vejo, por exemplo, muitas mães, né? Porque pelos meus filhos estudo, mas esquecem-se que os filhos, por exemplo, eles vão pelo exemplo. Não é por eu dizer, filha, olha, és tão bonita, e a própria mãe acha que está gorda, ou que está com rugas, ou não sei o quê. As crianças estão-nos a observar constantemente. Não interessa o que vocês dizem, interessa quem vocês são, o que vocês fazem. Uma das coisas que me fez mudar de vida, lembro perfeitamente, eu estava grávida da Clara e dizia assim, filha, quem é que eu quero ser para ti? Que criança é que eu quero que me esteja a observar? Quero que esta criança observe uma mulher que não gosta do que faz, uma mulher que está deprimida, uma mulher que não tem as rédeas da sua vida. Não, eu não quero que a minha filha assista a esta mulher. E eu não me transformei por ela, mas sabia que mais do que aquilo que eu lhe dissesse, quem eu sou é que vai formar e que vai ajudar a formar a personalidade e a inspirar a vida da minha filha. Claro, agora tenho 2 filhos, mas na altura, esta mudança, eu estava grávida da minha filha Clara, quando eu ainda era advogada e passei, então, a ser terapeuta de shiatsu a 100%. Então, se eu, de facto, tomo as rédeas da minha vida, isto é altamente curador para os outros, certo? Então, se eu sinto que me estou a curar a mim, que estou a ficar melhor, que isto está a resultar comigo, foi isso que me aconteceu com o shiatsu medicina. Eu comecei a praticar a autocura em mim, comecei a praticar em mim, comecei a sentir as minhas mudanças. Claro que eu queria espalhar a boa nova. É inevitável. E então, quando eu tenho uma técnica que me ajuda a ter uma farmácia em casa, que me ajuda a tocar realmente no outro, e eu sei utilizá-la a meu favor, é inevitável eu começar a espalhá-la também pelos outros. Claro que o shiatsu medicina também tem a componente da própria pessoa, ou seja, eu costumo dizer muitas vezes que metade da consulta eu curo pela escuta ativa do outro, não é? Portanto, curo pelo exemplo, tal como aos filhos, não é? Portanto, as pessoas estão inspiradas pelo exemplo, eu estou a escutá-las, elas vão criando conexões, vão encontrando os seus próprios caminhos, encontrando a sua própria cura. Mas depois, realmente, o toque, o que é que vai fazer o toque? Nós temos memórias, temos pesos no nosso corpo. Nós passamos tantos anos a ser maus connosco, a sermos críticos, a punirmos, a culpabilizar-nos, que isto tudo fica no nosso corpo. Então, se eu consigo uma forma de libertar o meu corpo físico, mentalmente, ou seja, aquele terceiro ponto que era a mudança da mentalidade, a clareza mental, muito mais rapidamente começa a aparecer, tá? Então, eu vou querer que esta clareza que apareceu em mim, que me transformou, vá também para a minha família. Então é por isso que realmente os meus curadores, eles começam a curar os seus filhos, os maridos, os seus pais. E no outro dia eu ouvi o caso de uma avó lindíssimo, que depois eu também vou partilhar convosco na Semana do Terapeuta de Sucesso, o caso de uma senhora de 96 anos, muito bonito. Portanto, é inevitável eu realmente querer espalhar. Portanto, eu curo-me a mim, sinto a mudança, a transformação em mim, então eu vou espalhar esta cura pelos outros e eu vou influenciar positivamente a vida dos outros, quer seja pela minha presença, pelo meu exemplo, pela minha escuta ativa, ou seja, ouvir mais, falar menos, porque há muito pouco espaço para as pessoas falarem. Nós geralmente opinamos, queremos resolver os problemas, parecemos mecânicos das vidas, não é? Estamos muito com esta energia masculina ativa, que é
queremos resolver, a pessoa está só a comentar alguma coisa da sua vida e nós vamos e damos uma solução, mas não é assim. Às vezes, então as mulheres fazem isso muito, elas só estão a falar para entenderem qual é o caminho da sua própria cura, qual é o caminho da sua própria solução. Não é para que a vida seja resolvida pelo outro, ok? Precisam é desse espaço para discernirem sobre si próprias, sobre a sua vida e sobre aquilo que realmente querem fazer. Boa? Pois é, dúvidas, questões. É que hoje tenho aqui um pequeno problema porque estão em obras aqui no meu prédio e vou precisar terminar esta live mesmo em pouco tempo. Portanto, coloquem as vossas dúvidas antes que comece aqui o chão a tremer, porque estão a levantar o chão todo da garagem. Mas eu gostava de vos ouvir, de saber se fez sentido. Pronto, só vou contar aqui mais um caso que acontece muito com quem está de facto neste processo de curar as suas próprias vidas, por isso é que na Semana do Terapeuta do Sucesso eu ensino a seres terapeuta de ti primeiro e dos outros com rentabilidade e paixão, não é? Portanto, eu curando-me a mim vou curar os outros, é inevitável, e isto realmente é o que as minhas alunas me dizem, parece que como elas começam a florescer, é como aquela música, né? Vai florescer, elas começam a florescer e depois começam a surgir as pessoas a pedirem, tipo, é quase como, o que é que tu fizeste? Conta-me, o que é que está a acontecer contigo? Eu também quero. E depois, quando elas não têm o apoio, lá está, dos maridos, das famílias que dizem que elas estão um bocado, mas porquê é que tu vais fazer isso? Porque eu tenho alunas que são gestoras de projeto, contabilistas, até tenho um supervisor de fornos elétricos, portanto, são pessoas que aparentemente não têm nada a ver com a área da saúde, claro que depois também tenho muitas médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, mas estas pessoas de facto começam a ser cativantes, não é? Começam a mudar as suas vidas e os outros vão procurá-las, é inevitável porque querem saber o que é que elas fizeram para mudar, ok? Quando nos podemos inscrever no curso de Chá de Medicina? Pois é, uma pergunta que me tenho feito muitas vezes, principalmente nas lives de aquecimento. Então, posso já vos garantir que no final da Semana do Terapeuta de Sucesso eu vou dar todas essas informações. É mesmo muito importante que assistas às 3 aulas da Semana do Terapeuta de Sucesso, porque só aí é que vocês vão perceber realmente se o curso de Chá de Medicina é para vocês. Está bem? Portanto, assistam à Semana do Terapeuta de Sucesso, tirem as vossas dúvidas, participem, envolvam-se. Vai ser exatamente aqui como no aquecimento, só que muitos passos à frente, ok? Eu vou dar tudo de mim. Eu estou a preparar uma semana inesquecível para vocês. E, de facto, no final dessa semana vocês vão ter a certeza absoluta se isto é para vocês ou não, tá? Isto é só mesmo um aquecimento. Ok, Marisa? Sim? Pronto, então... Esta Semana do Terapeuta de Sucesso é gratuita, é online e vocês têm o link aqui no Instagram, onde me estás a procurar, na bio. É só colocares o teu e-mail e vai já ser notificada e é gratuito, não é um curso, é uma Semana do Terapeuta de Sucesso onde eu vou explicar tudo sobre o meu método e sim, eu vou abrir inscrições, mas só depois dessa semana. Portanto, o que eu quero agora, tal como estou a fazer no aquecimento, é que vocês entendam o que é que estamos a falar e se faz realmente sentido para vocês, porque pode não fazer, tá? E se ficar no chão por aqui também está tudo bem. E se não puderem ver nos horários, porque aquilo vai ser segunda, quarta e sexta às 9h30, vocês podem ver gravado. Portanto, vocês vão ser notificados depois que a aula está disponível. Só que tem que ter muita atenção pelo seguinte, é que devem ver logo no dia seguinte, porque as 3 aulas saem do ar no domingo logo à meia-noite, está bem? Portanto, vocês têm que ver, imaginem, segunda-feira não consegues ver, vês na terça, não consegues ver na quarta, vês na quinta, não consegues ver na sexta, vês no sábado, porque no domingo as 3 aulas vão sair do ar, não vão ficar disponíveis mais tempo, só vão mesmo ficar disponíveis de segunda a domingo.
Combinado? Portanto, depois vocês têm que sprintar um bocadinho, nunca depois das 11 da noite, está bem? Portanto, as aulas já está garantido que só vão durar até às 11 da noite, não vão ser mais do que 1h30, mas devem vê-las nos dias logo a seguir, para depois não acumularem tudo para o fim de semana. Combinado? Também há quem faça assim, a maratona de sábado à tarde e domingo à tarde a ver as 3 aulas, porque elas têm uma sequência, elas têm uma lógica, está bem? Não aconselho. Imaginem, alguém que me diz assim, Bárbara, só vou conseguir assistir à de sexta. Não façam isso, tá? É preferível naquele horário de sexta-feira estarem a ver a aula 1, porque aquilo tem uma lógica, tem um princípio, um meio e um fim. Ok? Respondido? Sim? Deixa-me ver aqui no Facebook se tem algum comentário. Não tenho comentários. Muito bem, espero que vos tenha feito sentido, espero que tenham percebido que realmente se eu me transformo a mim, todos à minha volta vão beneficiar, não só a minha família, mas os meus amigos, mas claro, acima de tudo, também quem trabalha como profissional holístico ou então como profissional de saúde. Se eu não estou bem, como é que eu posso curar alguém? Isso é impossível, está bem? Até é contraproducente, portanto, e eu devo de ser o principal responsável pela minha cura. E eu, para levar cura ao outro, devo estar, não é uma positividade tóxica, porque vocês já sabem que também sou contra isso, não é estar sempre no cimo da onda, não, a vida tem oscilações, mas eu devo utilizar as ferramentas, o meu conhecimento, para de facto não me deixar afundar, para eu tomar as rédeas de novo à minha vida e continuar a ir para a minha missão, que é levar essa cura aos outros. Beijinho, Ana! Beijinhos a todos! Acho que vou conseguir terminar esta live antes de ouvir o bombardeiro aqui debaixo da minha garagem. Espero que tenham gostado e já sabem, na quarta-feira vamos voltar a estar aqui à 1h da tarde. Espero sem barulho de fundo, porque esta semana vai ser assim maravilhosa para quê? Para na próxima segunda, nem acredito que só faltam 7 dias, arrancar a Semana de Terapeuta de Sucesso. Portanto, só tem mais esta semana para se inscreverem gratuitamente. Conto com vocês na quarta, na sexta e depois, claro, no dia 18 para a primeira aula da Semana de Terapeuta de Sucesso. Um beijinho, beijinhos, fiquem bem!